Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo as desigualdades do mundo contemporâneo, assim como as potências tradicionais. Eu quero pontuar com vocês que esta aula vai seguir uma tendência, um raciocínio, de uma tendência mundial do quê? Da concentração de renda e poder. Não vamos esquecer que um determinado momento do mundo, no mundo, nós tínhamos ali aquele mundo bipolar, socialismo capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, capitalismo capitaneado ali pelos Estados Unidos da América, e pós-queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991, nós tivemos uma sucessão de eventos que tem caminhado para quê? Direcionado para quê? Para uma concentração de renda e concentração de poder. Então hoje nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre características de países desenvolvidos, características de países subdesenvolvidos, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a concentração de renda e poder. Então vamos discutir G8, G20, potências militares e potências nucleares. Então, mundo desigual, países desenvolvidos, maior circulação de dinheiro que, associado aos investimentos na área social, da saúde e educação, proporcionam excelentes condições de vida nos países desenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, o sistema produtivo que é fraco, com investimentos insuficientes na área social. E ainda esses países subdesenvolvidos, para ajudar de forma síncrona e sinérgica, sofrem um aproveitamento dos países desenvolvidos. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Compara indicadores de países nos itens riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros, com o intuito de avaliar o bem-estar de uma população, especialmente das crianças, varia de 0 a 1. O Índice de Desenvolvimento Humano, mais uma forma de um outro prisma para o senhor raciocinar, mede o quê? O progresso de uma nação a partir de 3 dimensões: renda, saúde e educação. Então, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, educação, média de anos de escolaridade dos adultos e os anos de escolaridade esperados para uma criança na idade em que ela entra na escola. Saúde, medido pela expectativa de vida. Renda, usado o PIB, Produto Interno Bruto Médio de cada habitante, levando em conta o poder de compra e o bem-estar social, ou seja, o poder de compra ali, o PIB-PPC. Vamos lá? Causas do subdesenvolvimento, trocas comerciais desiguais. O Brasil, por exemplo, produz um monte de commodity, explora o meio ambiente, desmatam a Amazônia, vende um produto baratinho e compra o produto industrializado depois mais caro. Então, trocas comerciais desiguais, elevada dependência comercial e financeira, instabilidades políticas e sociais. Falar em instabilidade política no Brasil não é novidade para os senhores ouvintes, espectadores, Unimultipolaridade. Os Estados Unidos representam a principal força econômica e militar global, em meio a outras potências econômicas que surgiram com o seu auxílio. Os Estados Unidos tirou proveito de diversas situações que aconteceram a nível de mundo e pós-Segunda Guerra Mundial veio muito forte. O grupo dos 8, G8, representa na atualidade um fórum que reúne os governos do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia para debater as principais questões políticas e econômicas mundiais. O G20 financeiro é um grupo composto pelos membros do G8, mais 11 economias emergentes e ou desenvolvidas: México, Brasil, Argentina, África do Sul, Arábia Saudita, Turquia, Índia, China, Coreia do Sul, Indonésia e Austrália. O 20º membro desse grupo é a União Europeia, representando a maioria dos países desta organização. Vamos discutir um pouquinho sobre potências militares. O ataque terrorista sofrido pelos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, praticado pela rede terrorista Al-Qaeda, deu início a uma nova corrida armamentista e abriu espaço para novas ações militares. Aqui um gráfico para os senhores observarem: gastos militares. A desproporção, a quantidade que os Estados Unidos gastam em bilhões de dólares, então 610 bilhões de dólares. Se você somar os outros constituintes desta tabela, os senhores vão ver
que, pelas minhas contas, não chegam a dar ou se aproximam dos gastos dos Estados Unidos. A China, 216 bilhões, a Rússia, 84 bilhões, a Arábia Saudita, 80 bilhões, França, 62, Reino Unido, 60, a Índia, 50, a Alemanha, 46, Japão, 45, a Coreia do Sul, 36 bilhões com gastos militares. Ainda dentro desse contexto, potências nucleares. Estados Unidos e Rússia são as duas maiores potências nucleares. Além deles, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Israel detêm artefatos bélicos nucleares. Tratado de Não Proliferação, TNP, acordo mundial visando conter a proliferação de armas atômicas, mas sabemos pela mídia, em 2020, né, estamos acompanhando que provavelmente temos países desenvolvendo armamento nuclear no mundo, na Ásia em particular, sem autorização, sem levar em consideração este tratado. Vamos a exercícios para fixação deste contexto que discutimos, desigualdades do mundo contemporâneo, potências tradicionais, tão dentro da vertente do que de uma tendência de concentração de renda e poder, tá? Então diz assim: o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou o relatório de desenvolvimento humano, do qual foi extraído o trecho abaixo. Nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de renda mais elevada tinha 86% do PIB mundial, enquanto o quinto de menor renda apenas 1%. 86% das exportações mundiais, enquanto o quinto da menor renda, 1%. 74% das linhas telefônicas mundiais, enquanto o quinto de menor renda, 1,5%. 93% das conexões com a internet, enquanto o quinto de menor renda, apenas 0,2%. A distância da renda do quinto da população mundial que vive nos países mais pobres, que era de 30 para 1 em 1960, passou de 60 para 1 em 90 e chegou a 74 para 1 em 1997. De acordo com esse trecho do relatório, o cenário do desenvolvimento humano mundial nas últimas décadas foi caracterizado pela A, B, C, D e E. Vamos entender qual é a resposta correta. Diminuição da disparidade entre as nações. Gente, com a globalização do jeito que está, segundo palavras do Milton Santos, ela é canibal, ela é leonina, ela só aumenta a distância entre o distanciamento social, a exclusão social. Errada. B, diminuição da marginalização de países pobres. Errada. Inclusão progressiva de países no sistema produtivo. Errada. Cada vez mais tem concentração de renda e poder, que acabamos de discutir. D, crescente concentração de renda, recursos e riqueza. É o que provavelmente esteja acontecendo, a resposta correta. E distribuição equitativa igual de resultados de inovações tecnológicas. Isso até é uma piada, isso aqui, tá? Resposta correta, provavelmente, letra D, crescente concentração de renda, recursos e riquezas. Vamos a mais um exercício para fixação do que discutimos. Leia a notícia a seguir: G20 adota linha dura para combater crise. Grupo anuncia maior controle para o sistema financeiro. Cercada de expectativas, a reunião do G20, grupo que congrega os países mais ricos e os principais emergentes do mundo, chegou ao fim em Londres, com o consenso da necessidade de combate aos paraísos fiscais e da criação de novas regras de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, os líderes concordaram, dentre várias medidas, em injetar 1,1 trilhão na economia para debelar a crise. Então vamos ao que nos propõe. A passagem da década de 1980 para a de 90 ficou marcada como um momento histórico no qual se esgotou um arranjo geopolítico e teve início uma nova ordem política internacional cuja configuração mais clara ainda está em andamento. Conforme se observa na notícia, esta nova geopolítica possui a seguinte característica marcante: A, B, C ou D. Vamos lá? Diminuição dos fluxos internacionais de capital. Gente, está falando até de diminuição de dar uma diminuída nesses paraísos fiscais. Não, está errado. B, aumento do número de polos de poder mundial? Provavelmente seja a nossa resposta correta. C, redução das desigualdades sociais? Gente, não diminui. Concentração de poder, tendência mundial. E renda, né? C, então, redução das desigualdades sociais? Não. D, crescimento da probabilidade de conflito entre países centrais e periféricos. Acabamos de discutir, certo? Concentração de poder, renda, e discutimos também as potências militares e nucleares. Gente, não tem, a princípio não, né? Então, provavelmente a nossa resposta seja a letra
B, um aumento do número de polos de poder mundial. Não vamos esquecer que uma das características da globalização é a multipolarização da economia e do poder do mundo, evidenciada na adoção de medidas conjuntas pelo G20 de combate à crise econômica. Na realidade, um pouco disso é discutível, né? Dentro desse contexto que está descrito para nós. Por quê? Porque nós temos que entender que caminhamos, e isso é nítido, notório para os senhores, uma tendência cada vez maior a nível de mundo de concentração de renda e poder. Discute-se um pouco de uma melhor distribuição, da busca por uma melhor distribuição, mas não é o que vemos na prática. A resposta da questão é a letra B, certo? Num sentido figurado, entendendo seja a resposta da letra B, mas temos que entender que é uma tendência mundial de concentração de renda e poder. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.